Perfil histórico do Antigo Testamento. Aula 1. Apresentação inicial. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma série de nossas aulas, dessa vez tratando sobre o perfil histórico do Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento houve várias histórias diferentes em várias épocas diferentes. O nosso objetivo aqui agora não vai ser contar cada história, mas sim explicar o contexto em que cada uma delas se insere na denominada linha do tempo do Antigo Testamento, que divide toda a cronologia do Antigo Testamento em algumas etapas, em alguns setores. E aí sim, ao longo dessas nossas próximas aulas, nós vamos entender como cada história dessa se enquadra dentro de cada momento, de cada era. Essas eras vão desde o princípio até o período intertestamentário. Primeiramente nós temos o princípio. O princípio é a parte inicial da criação. Nós vemos a criação divina, segundo a Bíblia, onde Deus criou Adão e Eva. Eles acabaram, através do pecado, se separando de Deus. Começaram a se multiplicar na terra, porém a maldade se multiplicou junto com eles. Depois desse momento a gente viu que Deus decidiu destruir a terra. Nessa decisão dele destruir a terra, apareceu a história de Noé e sua família, em que eles construíram a arca e apenas eles sobreviveram. Sendo assim, Noé e sua família, depois da sobrevivência, repovoaram a terra, até que a gente vê um homem construindo uma torre junto com o povo unido, a famosa chamada Torre de Babel. Deus desceu, confundiu a língua do povo, e assim a gente acaba do princípio e entra na era dos patriarcas, porque uma vez que tinha várias nações diferentes, Deus escolheu um homem chamado Abrão, e a gente vê a história de Abraão, Isaac e Jacó. Nós sabemos que o filho de Jacó, um deles foi chamado José, foi vendido como escravo por seus irmãos para o Egito, e a gente entra na história de Israel no Egito, porque Jacó, no período de fome que estava acontecendo, pegou todo o seu povo e levou para o Egito a convite do seu filho José, e eles começaram a ter uma época melhor, sendo que os hebreus, depois que estavam no Egito, eles começaram a ser escravizados pelos egípcios. Passaram mais ou menos uns 400 anos como escravos, até que eles começavam a clamar por um libertador, e Deus enviou um libertador para eles chamado Moisés. Fez uma peregrinação no deserto durante 40 anos, aproximadamente, até que eles entraram novamente na Terra Prometida, à custa de guerras. Redistribuíram a população, redistribuíram a terra entre as tribos, e a gente entra na época de Canaã e os juízes. Então esse é um período em que as pessoas não tinham rei, eram governadas por Deus, e em época de guerra eram convocados juízes, ou em época que tem problemas entre as pessoas, os juízes eram convocados para que eles pudessem servir como líderes dessa nação. Porém, todo o povo queria um rei, começou a pedir Samuel, o último juiz, um rei, e Samuel clamou a Deus, e Deus disse ao povo que se o povo queria, eles deveriam ter um rei. Sendo assim, depois do pedido do povo, Samuel, ouvindo a voz de Deus, atendeu o pedido do povo, então ele ungiu Saul, primeiro rei, o rei dos hebreus, essa é a época do Reino Unido, porque todos os hebreus estavam sendo liderados por um único rei, que foi o rei Saul. Depois do rei Saul a gente vê que sucedem os reis Davi e Salomão. Uma vez tendo reinado Saul, Davi e Salomão, nós entramos na época do reino dividido. Essa época do reino dividido é a época que Roboão comete algumas ações que faz com que o reino se fragmente. Acontece meio que uma guerra civil, o reino é fragmentado, e nós temos agora dois reis, um rei reinando o reino do norte e outro rei reinando o reino do sul. Então nós temos o reino do norte, também chamado reino de Israel, que ficava no norte, com a maioria das tribos, e também nós temos o rei que ficava em Judá, o reino do sul, com uma quantidade de tribos muito inferior. Esse período em que os reis estavam dividindo, muitas vezes tinham conflito entre eles, mas eles também tinham conflitos externos, eles tinham ameaças externas. Até o momento que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá foram atacados e sucumbidos, começando por Israel, que foi atacada pelos assírios e dominada pelos assírios e destruída por eles, e depois o reino de Judá. Pouco tempo depois foi dominada pelos babilônios. Quando os babilônios dominaram o reino de Judá, eles não espalharam o povo, mas eles levaram o povo preso para a Babilônia. Essa época é chamada época do exílio babilônico, ou do cativeiro na Babilônia. Então nós entramos na época do cativeiro e restauração. Por que restauração? Porque o rei Ciro, persa, do Império Persa, ele veio dominar a Babilônia, e assim que ele dominou a Babilônia, em seu primeiro ano, ele permitiu com que Esdras, um escriba, pudesse retornar da Babilônia junto com a caravana para a Terra Prometida, para a Terra dos Hebreus, e eles lá puderam reconstruir o templo, fizeram seus projetos, construíram o templo. Pouco tempo depois, um homem chamado Neemias também, alguns anos depois,
foi para esse local para ajudar a construir os muros. Nessa época que a gente ouve a história também de Tobias e Sanbalat que tentavam impedir a construção do muro feita através deles. Depois desse momento nós entramos num período chamado período intertestamentário. Esse período é chamado por muitas pessoas de 400 anos de silêncio. Foi durante esse período que a voz de Deus não era ouvida pelo povo através de seus profetas. Lembrando que a gente está considerando Malaquias como o último profeta, sendo depois de Malaquias o período intertestamentário. Como nós já falamos em algumas aulas anteriores, existem alguns cânones que têm uma interpretação diferente dessa. Eles acreditam que alguns profetas também profetizaram nesse período intertestamentário. Nós consideraríamos que esse período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, seria um período de menos de 400 anos. Nós concluímos a explicação superficial de cada um e agora nós vamos começar a explicar cada tópico desse, cada setor desse de maneira independente. As histórias que aconteceram nele, a influência que eles têm em relação aos outros. E vamos começar a explicação deles pelo princípio. Então nós vamos explicar agora o princípio, porém isso são cenas do próximo capítulo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.